Atenção, as etapas de ciclo cardíaco elas podem começar um pouco lentas, um pouco como decoreba. Esse estudo pode parecer um pouco chato e confuso no começo, mas depois que você pega as primeiras etapas, revisar essas etapas se torna muito mais fácil. Então, acompanhe o vídeo todo e deixe seu comentário. Valeu! Estudo do ciclo cardíaco e da fisiologia por trás dele. O ciclo cardíaco consiste em uma sequência de várias etapas que promovem um batimento sincronizado e rítmico no coração, que vai promover a circulação do sangue para todo o corpo. Para entender sobre o ciclo cardíaco, nós precisamos entender dois principais movimentos. O movimento de sístole, que é a contração de uma câmara do coração. O coração tem 4 câmaras, os átrios e os ventrículos, dois de cada lado. Primeiramente, vamos entender a sístole, que é a contração de uma dessas câmaras, que vai levar ao esvaziamento dela, tá? E o outro é a diástole, é o relaxamento de alguma câmara, que vai levar a ela a encher e aumentar o seu volume, fazendo ela ganhar mais sangue. E esses movimentos de sístole e de diástole, eles vão acontecer o tempo todo, alternadamente. Então, primeiro vai ter sístole do lado direito, diástole do lado esquerdo, diástole do lado esquerdo, sístole do lado direito. E por aí vai, eles vão trocando. Tá? Quando falamos só sístole, só diástole, sem especificar, geralmente falamos de sístole ventricular ou de diástole ventricular. Se nós especificamos, sístole ventricular, sístole atrial, é porque nós queremos nos referir especificamente à câmara que geralmente é o átrio, tá? Mas quando não especificamos, geralmente estamos falando dos ventrículos. Para que o ciclo cardíaco ocorra, nós vamos ter algumas etapas. Ao todo, são 6 etapas. A primeira etapa é a contração isovolumétrica. É a contração de uma câmara que não vai ocasionar uma diferenciação no volume dela. Essa etapa de contração isovolumétrica, na verdade, é o intervalo entre o fechamento da válvula atrioventricular e a abertura das válvulas semilunares. E consiste em um intervalo de tempo muito curto, de 0,04 segundos. É o tempo que o ventrículo precisa para contrair. E antes de mudar de volume, antes de injetar o sangue, esse pequeno intervalo de tempo que chamamos de contração isovolumétrica. Então, o ventrículo vai contrair e vai aumentar a pressão do ventrículo com o sangue. A pressão do ventrículo vai aumentar, o volume não vai aumentar porque a câmara está fechada, mas a câmara vai abrir. Na hora que a câmara abre, a gente ouve um batimento B1, o primeiro batimento, que é um batimento mais grave, o boom, e a válvula aorta abre e vai começar o início da ejeção do sangue, tá? A contração vai ocorrer do ápice do coração, ou seja, da sua parte mais inferior, para a base, ou seja, a sua parte mais superior. Mas isso é anatomia. Vamos focar mais na fisiologia nesse vídeo. Então, contração isovolumétrica, o ventrículo vai contrair, a aorta vai abrir, você vai ouvir o B1, o boom, e com a contração da câmara, você vai ter uma diminuição do volume, uma ejeção do sangue. Quando o sangue é ejetado, nós partimos para a próxima parte do processo de ciclo cardíaco, a etapa de ejeção. E a etapa de ejeção se subdivide em ejeção rápida, que é quando a contração excede a pressão e o sangue é ejetado rapidamente. É quando as válvulas semilunares se abrem e os ventrículos se esvaziam. E 2/3 do sangue vão ser ejetados só na etapa de ejeção rápida. Na ejeção reduzida, que inclusive é o final da fase de sístole, que nós estávamos até agora, o ventrículo vai ter uma contração diminuída. É nessa hora que nós escutamos a segunda bolha, a B2, que é uma bolha mais aguda, é o tá, e a gente escuta ele pelo fechamento das válvulas, tá? É nesse momento que nós temos um processo de repolarização ventricular, os ventrículos vão repolarizar, o que, inclusive, no eletrocardiograma, é classificado como onda P, tá? É importante estudar isso no eletrocardiograma. Perceba que no eletrocardiograma, vamos ter um período de QRS, que é o ápice da atividade do eletrocardiograma, e o período do começo das ondas QRS e o final da onda T é o período de contração isovolumétrica. Boa parte da sístole ocorre nessa etapa. Outra parte da sístole acontece até a onda T, que é a etapa de ejeção, então contração isovolumétrica, QRS até o final da T. Da T, nós vamos ter também a fase de ejeção, tá? Ok. Então, ejeção rápida, 2/3 do sangue são liberados, o último terço é liberado na ejeção reduzida, e agora acabamos a sístole. Agora o coração vai começar a relaxar, vai passar pelos processos de diástole. A primeira fase da diástole é o relaxamento isovolumétrico. O coração vai relaxar e, no intervalo de tempo do momento que ele relaxa, mas ainda não aumenta do seu volume, é quando começa aquela onda, aquele batimento B2.
o batimento agudo, o tá, que eu já tinha me referido, que a válvula semilunar vai fechar e vai ter também a abertura da válvula atrioventricular. No relaxamento isovolumétrico, nós vamos ter a pressão dos ventrículos chegando a zero, enquanto a dos átrios aumenta. Essa etapa do ciclo cardíaco marca a primeira fase da diástole. E depois dessa fase, nós vamos ter a fase de afluxo rápido. É o enchimento ventricular rápido, acelerado. Começa quando a válvula atrioventricular se abre e o sangue que foi acumulado no átrio vai passar ao ventrículo. Uma curiosidade é que em crianças, nessa fase, você vai escutar uma terceira batida no coração, a B3, que é causado pelo choque do sangue com a parede do endocárdio. Não é um afluxo rápido. O átrio não vai se esvaziar rapidamente para o ventrículo pegar esse sangue. O sangue que bater na parede do ventrículo pode causar uma terceira batida. Em crianças, isso é comum, mas em adultos, isso pode indicar alguma condição patológica. Na etapa de afluxo rápido, 60% do sangue vai fluir ao ventrículo. Depois do afluxo rápido, nós temos o afluxo reduzido, que é chamado também de diástase, ok? É outra fase da diástole, ok? Não confunda. Se o afluxo rápido era um enchimento ventricular rápido, o afluxo reduzido vai ser a fase de enchimento ventricular um pouco mais curto, mais lento. Então entendemos o afluxo reduzido como sendo um evento de menor pressão que causa um enchimento mais lento do ventrículo. O sangue passa de forma passiva nessa fase, sem gastar energia e sem precisar de força. Por isso, pouco sangue vai ser transportado, cerca de somente 10%. Depois do afluxo reduzido, temos a etapa de sístole atrial, que é a última fase da diástole. Na sístole atrial, um sinal elétrico vai comandar a contração atrial. No eletrocardiograma, chamamos de onda P, que, na análise de pressão, causa a onda A. No final da sístole atrial, no final da contração do átrio, a pressão do átrio vai cair, encerrando antes que a contração ventricular comece. Depois que a sístole atrial acaba, nós vamos para a fase de contração isovolumétrica, que, de novo, vai ser o intervalo entre o fechamento das válvulas atrioventriculares e a abertura das semilunares. Vai ser o intervalo entre a onda QRS e o final da onda T. É uma fase muito curta, que dura só 0,04 segundos, justamente porque ela se trata de um simples intervalo. É um período em que tem o aumento da pressão no ventrículo sem um aumento de volume. É só você pensar contração isovolumétrica. É nessa fase que se ouve um B1, um boom, que é a primeira batida do coração, que é o batimento mais grave. E vai acabar quando a abertura da válvula aorta e vai permitir o início da ejeção. Essa fase de contração isovolumétrica marca o começo da sístole. Quando começa a ejeção, a sístole já vai estar terminando e permitindo que haja o começo da diástole com relaxamento isovolumétrico. E assim sucessivamente. Perceba que falamos aqui de um ciclo. Esse é o estudo do ciclo cardíaco. Muito obrigado por ter assistido.